Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, bom dia. Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. No programa de hoje, vamos falar sobre motricidade orofacial, uma área específica da fonoaudiologia que previne e trata muitos problemas ligados à mastigação, à fala, deglutição, entre outras desordens. Sobre esse assunto, eu converso daqui a pouquinho com a fonoaudióloga Silmara Pavani Sovinski. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. A motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Na Galen, Farmácia e Manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 99844 2229. Procurando segurança? Conte com a Cometa Corretora de Seguros para proteger o que é mais importante para você. Há mais de 30 anos no mercado segurador, atuamos nos principais ramos de seguros em parceria com as melhores e mais completas seguradoras do mercado, oferecendo uma proteção completa e personalizada para você, cliente. Entre em contato hoje mesmo e garanta tranquilidade para o seu futuro. Avenida Brasil 6032, Sala 106, Maringá, 44 99972 9482. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e também com a nossa entrevistada de hoje, a fonoaudióloga Silmara Pavani, com quem eu tenho a honra de conversar. E principalmente a gente nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa área tão importante que é a motricidade orofacial, que ajuda na prevenção, tratamento e principalmente qualidade de vida das pessoas. Silmara, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Alderi, é um prazer meu estar aqui novamente, né, batendo esse papo com você. Tá certo, demorou um pouco, né, Silmara? Eu acho que não pode demorar tanto, né? É verdade. Eu acho que tem coisas na vida que a gente tem que ter uma regularidade maior. Mas é para deixar gostinho de quero mais. Mas eu sempre falo assim, tá perdoado, mas não torne esse hábito novamente, tá bom? Tá. Enquanto você estiver falando isso, tá bom. Então tá já. Silmara, para a gente começar o nosso bate-papo, porque na verdade eu sempre faço questão de frisar, né? A tônica desse programa é qualidade de vida por meio, principalmente, das boas informações, né? Aliás, você acompanha há muito tempo isso aí, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da motricidade orofacial. Ela é uma especialidade, é uma área dentro da fonoaudiologia, é isso? Nós conversamos uma vez já, né? Mas o tempo foi curto, então hoje acho que permite a gente conversar um pouquinho mais, né? Então, numa outra ocasião, a gente conversou mesmo sobre que a fonoaudiologia, ela é a ciência que estuda a comunicação humana, né? Todo distúrbio de comunicação ou toda melhoria da comunicação humana e também dos distúrbios alimentares. Então, se a gente for ver o que tem em comum, é também a movimentação, a parte motora, motriz da boca, né? Então, como eu faço para, além da linguagem, de eu ter o conteúdo para falar, ter
os pensamentos organizados, a parte cognitiva, eu preciso ter a parte articulatória, a fala, a movimentação da boca, da língua. E essa mesma boca e língua, ela também serve para fazer outras funções, como mastigar, engolir, sugar quando se é bebê, né? Então, por isso a fono trabalha a parte da comunicação e a parte dos distúrbios alimentares. E a parte que trabalha, a especialidade que trabalha com essa musculatura orofacial, que trabalha com essa parte, a movimentação, chama motricidade orofacial, que é a parte motora, motriz, para isso funcionar. Entendi. E nesse aspecto você trabalha, a motricidade, ela trabalha como público, crianças e adultos, idosos, como que é? Ela trabalha em todas as idades, todos os ciclos da vida, desde a criança, desde o bebezinho, crianças maiores, adolescentes, adultos e idosos. Cada idade vai ter alguma patologia, vai ter algumas dificuldades mais frequentes. Por exemplo, os pequenininhos, bebezinhos, às vezes têm dificuldade de sugar, às vezes tem a linguinha presa, às vezes tem uma falta de coordenação mesmo dessa ação de sugar, dessa capacidade de sugar. Depois vai aprendendo a mastigar, às vezes isso também entra com algumas dificuldades. Como eu falei de uma outra vez, eu sempre falo assim, que hábitos inadequados, chupeta, mamadeira, dedo, mastigação com coisas muito macias, prejudica essa parte motora. Então, às vezes a criança tem dificuldade para mastigar, a boquinha fica mais aberta, passa a ser uma respiradora oral, então a boca fechada para se respirar pelo nariz também é uma coisa que a gente trabalha. Eu posso ter problemas de arcada dentária alterada, que precisa do tratamento de um ortodontista junto, e a gente colocar essa musculatura no lugar para ajudar a crescer bem, até aí o final da adolescência, trocas na fala, de fonemas, né? E depois começam a fase adulta, a gente já tem outras alterações. Então a gente já pode ter mais problemas com próteses, com aparelhos ortodônticos também, crescimentos que não foram adequados, tem que fazer cirurgia, e a gente entra para reabilitar essa capacidade de mastigar, engolir, falar, em todas as idades. Então, na verdade, pelo que eu entendi, é uma gama de alternativas que existe no tratamento, né? Sim. Agora, quando você fala de hábitos inadequados, os problemas decorrentes, ou melhor, os problemas que você trata na motricidade orofacial, eles são sempre decorrentes de hábitos inadequados ou não necessariamente? Eles podem decorrer de outros problemas, outras doenças? Não, pode decorrer de outras também. Os hábitos inadequados, eles prejudicam, mas, por exemplo, se eu tenho uma alteração de respiração, por exemplo, eu tenho uma adenoide grande, uma amígdala grande, ou seja, uma obstrução da parte respiratória, eu posso desenvolver uma respiração oral, que mesmo se eu fizer a cirurgia, eu posso continuar respirando pela boca. E isso, por si só, já altera essa musculatura. E uma função alterada, ou seja, a respiração, altera as outras também. Mastigação, deglutição, fala, elas podem vir inadequadas por conta dessa musculatura. Porque, Alderi, na boca, tudo é muito equilibrado. Se um músculo trabalha bem, todos os outros estão de acordo. Se um sai da linha, então vamos supor que o lábio não fecha mais a boca, ele fica com dificuldade, a boca fica sempre entreaberta, o ar começa a passar pela boca, as bochechas também vão ficar mais caídas, fora do lugar, a língua também toma uma outra posição, e isso faz com que o osso que está dentro desenvolva de forma inadequada. Isso se a gente for pensar na criança em desenvolvimento até o adolescente. Se a gente tiver isso no idoso, que também é possível, a gente pode ter outros problemas decorrentes disso. A gente vai ter ronco, apneia, a gente pode ter problemas periodontais, ressecamento de mucosa, dor ao mastigar, dor na articulação temporomandibular. Então, qualquer coisa, do pescoço para cima, eu brinco, né? Qualquer coisa que alterar o funcionamento, no Brasil, o profissional capacitado a trabalhar é o fonoaudiólogo. Então, a gente até pode ter outras áreas trabalhando essa musculatura, mas a função, a reabilitação, quem faz é o fonoaudiólogo. Entendi. Especialista em motricidade Claro. orofacial. Silmara, vamos pegar como gancho
São várias questões e até por isso que eu te convidei para a gente conversar o programa inteiro, né? Porque são muitas questões importantes, né? Mas vamos pegar como gancho, como base aí dessa questão agora, a respiração. Pelo que eu entendi, uma pessoa que respira inadequadamente, ela pode, então, a respiração inadequada, a respiração oral, ela pode repercutir vários problemas na funcionalidade da face, do sistema da motor boca, oral, do sistema. sim. É isso? Sim. A respiração, ela é fundamental. Primeiro porque ela é uma função vital. Então, assim, o que o cérebro quer? Que você respire. Então, eu falo assim, né? A respiração e a deglutição, elas são funções vitais. Então, assim, a gente não fica com um monte de secreção na boca, saliva, né? Sem a gente engolir. A gente precisa engolir para poder respirar. Então, essas duas funções, elas são muito importantes para a vida, né? Tanto é que se a gente engasga, a gente tem idosos, por exemplo, que usam sonda, tem perigo de broncoaspirar, ou pessoas que têm alguns problemas motores, né? Deficiente mesmo, né? Motor, e tem dificuldade de deglutir, isso é muito perigoso, é uma função vital. Então, o que o cérebro pretende? Se eu tenho que engolir alguma coisa, eu tenho que engolir de forma segura. Eu não posso que nem um pouquinho de saliva vá para o pulmão, porque isso não vai fazer bem para o pulmão, eu vou me engasgar, pode dar uma pneumonia. A respiração é a mesma coisa. Não importa se eu estou com a boca aberta, respirando pela boca ou pelo nariz. O que o cérebro fala? Respira, vamos, que você vai morrer, né? Porque nosso combustível é a respiração. Então, ele faz adaptações para que a gente exerça aquela função. Então, se eu tenho uma obstrução no nariz, rinite alérgica com muita frequência e esse nariz não funciona bem, eu vou precisar ter uma respiração de suplência, vou precisar ter uma ajuda para respirar. A minha boca abre. Só que a partir do momento que ela abre, as coisas já começam a funcionar de uma outra forma. Eu perco pressão dentro da boca, a boca não fica mais fechadinha, isso começa a cair, a mandíbula se posiciona. Então eu posso ter uma respiração ruim durante o dia, que a gente chama de respiração oral. E eu posso ter uma respiração ruim durante a noite, que são os distúrbios respiratórios do sono, que aí entra ronco, apneia, tem várias denominações, assim, vários distúrbios respiratórios, né, dentro da classificação deles, mas é uma respiração que não acontece bem, corretamente à noite. Entendi. No caso específico da respiração oral, é um problema reservado às crianças ou não? Tem adultos que também adultos, idosos, sofrem desses problemas? Adultos, idosos. Então vamos supor, no nosso país, hoje a gente tem muita reabilitação oral com próteses, dentaduras, né, próteses móveis e que as pessoas tiram, colocam prótese sob implante. Isso é o que a gente tem de melhor, né? E o nosso país é um país que ainda se perdem muitos dentes, ainda se colocam muitas próteses, né, dentárias. Quando a gente perde isso, a gente perde função também. Se eu não mastigo bem, eu não tenho dentes, eu não tenho condição de mastigar bem, a força da minha musculatura que mantém isso fechado para a boca manter a respiração nasal, eu também posso perder, porque eu não tenho a mastigação daí que está boa. Então isso cai um pouquinho e a boca pode abrir e o ar começa a passar pela boca. Então eu posso ter adultos, adolescentes, idosos, que a própria idade faz com que a musculatura fique mais fraca e também vai perdendo um pouco dessa força, do selamento labial. Porque o ideal é a gente ficar com a boca fechadinha, né? Não é respirar pela boca. Ô Silmara, mas uma questão importante, né? A questão das perdas dentárias também tem uma outra questão, a fala, a comunicação, né? Porque se a pessoa tem falhas, e ainda que coloque antigamente se usava muito dentadura, hoje já tem o caso dos implantes e outras técnicas aí, né? Mas interfere também, né? A dificuldade de falar, de se comunicar, né, Silmara? Sim, as duas coisas, viu, Oderi? Porque, assim, o que a gente tem? Quem já é uma pessoa que tem um pouco mais de idade ou não tem muita condição de fazer uma prótese sob os implantes, né? Colocar implante dentário, ela tem uma dentadura móvel, né? Hoje em dia é uma demanda muito grande das pessoas trocando essa dentadura pelas próteses. Então, essa dentadura mais antiga, ela já teve um desgaste, ela é menorzinha,
a pessoa já sabe como falar, como articular. Aí coloca uma prótese sobre implante, coloca, né, os dentes feitos de resina, feito, né, uma prótese assim, mas às vezes o tamanho fica maior, aí começa a falar meio assoviado, né, às vezes fazendo alguns chiadinhos que as pessoas reclamam bastante, a gente atende bastante pessoas assim. Por quê? Porque nesse caso a função da fala está alterada, mas a mastigação também, porque é a mesma coisa da gente colocar uma prótese na perna e precisa fazer a fisioterapia para aprender a andar com aquela prótese, né? Na boca também. Colocou uma prótese, precisa aprender a mastigar, porque as pessoas procuram para mastigar melhor, Claro. né? Para comer melhor, para ter mais segurança. E não é só o dentista que trabalha com isso. O dentista prepara os dentes, mas a parte muscular, funcional, o fonoaudiólogo reabilita. Entendi. As pessoas não sabem disso, Alderi. Sentem dor para mastigar, mordem a língua, mordem a bochecha, mordem os lábios quando troca, né? E isso é uma questão de coordenação, uma questão de reabilitar essa função. E aí elas caminham meio juntas, mastigação, respiração, a fala. Entendi. Né? Ô, Silmara, quando a gente tem um bom entrevistado, né, e tem bom conteúdo, o tempo passa rapidinho. Já Tá? acabou? Nosso primeiro bloco já foi. Tá? Mas vamos deixar para o segundo muitas questões que eu quero falar com você, inclusive recursos que existem dentro da fonoaudiologia, inclusive a motoricidade orofacial, para ajudar as pessoas, né? Ter qualidade de vida, saúde, enfim, viver melhor, né, Silmara? Sim, Esse é o claro. propósito do teu trabalho e o propósito também desse programa aqui, Mídia e Saúde na TV. Tá bom? Vamos sim. Vamos tomar uma aguinha, fazer um breve intervalo e na sequência a gente dá continuidade. Com certeza. Tá joia? Pessoal, uma breve pausa aqui para o nosso intervalo e na sequência a continuidade desse assunto tão importante para todos nós. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado. Equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923 0000. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e vamos dar continuidade nesse assunto agora com a nossa entrevistada de hoje. Silmara, tem uma questão, não sei se está inserida nesse contexto aí de motoricidade orofacial, é a troca, por exemplo, de consoante, R por L, Nestlé, Nestlé. Vocês trabalham isso também? Sim, está dentro do contexto. Aliás, desculpa te cortar, mas qual que é o nome disso aí, desse problema? Troca na fala, troca de fala. Fonemas na fala. Então, assim, quando é escrita, letrinha é escrita, é grafema.
e quando é na fala é fonema. Tá. E tem muitas outras trocas também, mas está dentro do contexto da motricidade também. Muitas vezes a gente pode ter uma alteração da língua, muitas vezes uma percepção auditiva que não está muito boa e a pessoa não consegue diferenciar um do outro, não é só não falar, ela não consegue perceber que ela fala diferente. Então a gente entra para trabalhar essa discriminação e também a movimentação da língua. Entendi. Mas sonzinhos como falar casa, falar tasa, quando se é criança, também. Tem um trabalho muito bonito da fono, que é o trabalho de estética de fala, de comunicação, de oratória, que é trabalhar com toda entonação, impostação vocal, mistura um pouquinho com a motricidade, tem a especialidade da voz, mas a melhor qualidade da dicção é a fono que trabalha também. Entendi. Com relação a métodos que vocês utilizam, porque de uma forma geral o ser humano tem uma tendência, eu falo muito assim, do alívio imediato, né? A gente busca as coisas a curto prazo, mas boa parte dos tratamentos que existem são bons, tem que ter um tempo, né? Um treinamento, né? No caso da motricidade, como funciona exatamente os vários tipos de tratamentos? Olha, Alderi, essa é uma excelente pergunta, porque assim, o que as pessoas têm em mente? Que vão ao fonoaudiólogo para fazer exercícios. Exercícios com a boca, exercícios com a língua, exercícios com a bochecha, para fazer exercícios. Na verdade, o exercício ele é um meio para a gente conseguir um objetivo maior. A nossa profissão reabilita as funções orofaciais. Então, a dificuldade de mastigar, dificuldade de falar, dificuldade de engolir, a dificuldade de respirar, né, na motricidade. Então, quando a gente utiliza um exercício, é porque às vezes a gente precisa um meio, um caminho para que aquela função aconteça de forma adequada. Mas sempre o que a gente vai trabalhar é aqui, ó. Não é aqui. É o aprendizado, a nova forma de mastigar, a nova forma de respirar, a nova forma, né, por exemplo, como eu falei antes, eu tirei a amígdala e tirei a adenoide. Quer dizer, o caminho está desobstruído, mas eu não tenho a memória de respirar pela boca, pelo nariz. Eu continuo respirando pela boca, mesmo sem a obstrução. Eu preciso reaprender. Então, os exercícios, eles podem ser um caminho de nos levar, mas o fim é sempre a função. Sempre. Então, para trabalhar a função, eu posso usar exercícios, eu posso usar tecnologia, eu posso usar eletroestimulação, posso usar laser, posso usar bandagens. Tem uma série, uma gama hoje de instrumentos com desenvolvimento da tecnologia que nos leva a conseguir um trabalho melhor muscular. Mas o nosso fim é sempre reabilitar a função, porque existe uma confusão muito grande com isso. Às vezes você começa a fazer exercício e fala assim, agora eu já tenho os exercícios, eu vou fazer sozinho. Mas a terapia não acaba no exercício. Em média, um tratamento só de motricidade orofacial, dessa reabilitação, dessas funções que eu estou te falando, eles duram até uns 6 meses, de 4 a 6 meses. É um tempo muito bom para a gente mudar o músculo, porque são músculos pequenos, e fazer um reaprendizado. Agora, claro, isso é individual, o tratamento é sempre muito individualizado, supervisionado por um profissional, e a gente vai ter as diferenças aí entre cada um, às vezes menos, às vezes mais. Uma questão específica da minha área, a comunicação. Né? A comunicação pressupõe, tem que saber se comunicar. Sim. Mas muitos comunicadores, até por conta da ansiedade, da correria, né? Acaba adquirindo vícios, hábitos. Né? Por exemplo, fala muito rápido, não articula bem as palavras, né? E daí entra a questão da respiração, que também tem toda uma influência, né? Você falar adequadamente não é só articular, é a respiração. Esse cenário, vocês trabalham também? Trabalhamos também, e isso está dentro daquilo que eu te falei, essa parte de estética da comunicação. Então eu já falo bem, mas eu preciso me aprimorar, preciso falar melhor. Não tenho trocas na fala, não tenho problemas respiratórios, mas às vezes o contexto todo não está bom. Eu me lembro que teve uma época que eu dava aula na faculdade e a gente dava assistência para a turma de jornalista, né? E a gente tinha os meninos, os estudantes que vinham de outras cidades que tinham sotaques, né? Então falava às vezes o R muito puxado e não dava para fazer isso. É uma questão de trabalhar e a gente consegue fazer, adequar o sotaque, né? A gente consegue adequar
essa fala tanto em ritmo, velocidade, adequar essa respiração. Tem um pouco do trabalho vocal, que é uma outra especialidade, como eu disse, né? Sim. Às vezes junta tudo isso, mas é possível sim. Então, muito plástico o ser humano. Entendi. Então, no meu caso particular, se precisar de uma ajudinha, você pode me auxiliar. Ah, será que eu vou? Ô, Silmara, Claro que sim. Aproveitando nesse contexto aí de comunicação, né, de expressão, forma de se expressar, muitas pessoas, e eu também me insiro nesse contexto, na hora que vai falar alguma coisa, dependendo do momento, franze a testa, enruga, né? Como que funciona dentro da motricidade orofacial? Vocês têm um método, um tipo de tratamento também para melhorar, para minimizar essas rugas de expressão? Tem também. A expressão, ela faz parte da comunicação. Tem que ter a expressão. Porque senão a gente fica como um robô, né? Uma fala robotizada que não é muito boa, a articulação faz isso. Porém, alguns músculos, inclusive, Alderi, por não respirar bem, por não mastigar bem, né, por não engolir bem, às vezes ficam muito tensos, faz muita força e exagera um pouco nessas caras e bocas. E isso acaba gerando rugas, acaba gerando, às vezes, até uma expressão inadequada, aquilo que você quer falar. E esse trabalho é da motricidade. A gente consegue suavizar isso, fazer uma comunicação tendo expressão, modulando voz, modulando a expressão e não marcando a expressão na face, né? Ajudando a não enrugar, a melhorar. Essa tá vendo aí, pessoal, também. Que bacana, né? Quantas possibilidades que existem aí dentro dessa especialidade, né? Da motricidade orofacial. E é isso aí. Quem está do outro lado nos assistindo, né, tem essas possibilidades de buscar ajuda, né, não só na articulação, na respiração, mas também quem tem essa dificuldade de se expressar de uma forma inadequada, fazendo rugas, né, pode recorrer a essa especialidade. Silmara, o que mais que você pode dizer com relação à tua área? Que mais de alternativas que existem? Olha, Alderi, como eu falei, tudo que traz um problema para a parte muscular e funcional da face, isso corresponde à especialidade da motricidade dentro da fono. Por exemplo, paralisia facial, né? Então algum problema que faça com que meu rosto paralise, né? Ou alguma doença, algum vírus, né? Tem várias coisas que pode dar uma paralisia facial. A recuperação, muitas vezes as pessoas pensam que o fisioterapeuta recupera. Sim, ele recupera uma parte motora, mas lembra que eu falei? Essa musculatura, ela serve para mastigar, falar, engolir, né? Respirar, e a gente faz o trabalho contínuo, muito delicado, porque a expressão facial é muito delicada. Qualquer coisa que, por exemplo, cirurgias de face, né? Cirurgias de olhos, cirurgias plásticas, cirurgias ortognáticas, a fono reabilita, porque ficam com dificuldades de mastigar, de abrir a boca, dor orofacial, dor de cabeça, dor da articulação. A fono ajuda esse sistema a trabalhar sem gerar dor, com suavidade, recuperando. Porque quando a gente tem dor, a gente não quer mastigar coisas consistentes, né? Claro. A gente evita, a gente se protege. E isso acaba gerando inadequações. E aí, Silmara, voltando a um item que eu tinha comentado, do alívio imediato, que a gente tem uma tendência, ninguém quer sofrer, e muitas vezes a gente recorre. Às vezes é um mal necessário, em determinados momentos, você recorrer a um paliativo. Porém, pelo que você está falando, o teu trabalho não é paliativo, né? É um trabalho de fortalecimento, principalmente, né, das musculaturas, né? Enfim, né? E reabilitação, né? E reabilitação. Não é paliativo. Tá certo. Não é, com certeza não é. Silmara, nosso tempo já foi. De novo, tá? né? De novo, nosso tempo já foi, tá? Que essa profissão é muito linda, mesmo. A tem profissão muita é muito coisa linda. pra falar. E você demonstra claramente, viu, Silmara, o amor que você tem pela profissão, né? Isso é muito bom. Eu acho que o amor, a dedicação fazem toda a diferença em todas as áreas, né, Silmara? Sim. Tá certo?
Silmara, obrigado pela atenção, obrigado, foi muito importante essa entrevista para todos nós, tá? E fica aqui já o convite, vai ser muito importante você não demorar tanto tempo mais para participar do Mídia e Saúde na TV, tá bom? Muito obrigada, Alderi. Essa semana especial foi o dia do fonoaudiólogo, parabéns, segunda-feira, né? Parabéns para vocês. E eu fiquei muito contente de participar, obrigada. Então tá certo, é sempre um prazer estar com você aqui, tá bom? E nos encontramos em breve, sim, tá bom? Já fica aqui perante o nosso público registrado aqui o convite e o seu compromisso, tá bom? Tá bom. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos no sábado que vem. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até sábado que vem.